Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou momento que me estejam a visualizar ou a acompanhar. Bem-vindos àquela que é a vossa 20ª lição, aqui do programa Político de Topo, ou também conhecido por Método do Político de Topo, PPT ou MPT, como preferirem. Este programa está inserido naquilo que é a compreensão da oficina 10, que é a oficina do Parlamento, e esta oficina do Parlamento fala de política, serviço público, fala de relações político-públicas e a forma como os políticos se comportam, mas essencialmente perceber quais é que são as regras de poder que estão implícitas, e aí baseamos-nos muito na obra magistral e principal aqui da ciência política e das relações internacionais, que é O Príncipe de Maquiavel, que é histórica e que foi a primeira obra que falou e abordou esta temática, e que muitas vezes está ligada a princípios de apreciação ética, não é? Atendendo a que também era uma época da Idade Média, em que basicamente o que dominava era uma apreciação, digamos, moral e mais do que ética religiosa, do ponto de vista da Igreja Católica e da visão que tinha sobre como é que deveria ser ou não exercido o poder político, mas também muito crítica da própria existência do poder político, porque a Igreja concorreu sempre com o poder político, daí também o denegrir estas leis do poder. Mas de uma forma, se calhar, mais pragmática e também, do meu ponto de vista, mais operativa, que é o que me interessa, que as 12 oficinas têm a ver essencialmente com astrologia operativa e com percepção da linguagem de cada uma destas oficinas, que é o que eu estou aqui a trabalhar hoje, porque tudo isto está relacionado à astrologia, mas está também ligado ao aspecto operativo e de linguagem. E então eu diria que as 48 leis do poder de Robert Greene consiste talvez no nosso manual aqui principal. No fundo estou aqui a dar 29 lições que servem para abrir o apetite às 48 leis do poder de Robert Greene. E é apenas isso, é aqui um aperitivo para depois vocês irem estudar essas leis e aprofundar e também ler outros autores, que já aqui trouxe, como Foucault, e que poderão ser importantes para vocês aprofundarem, digamos assim, os vossos conhecimentos acerca de ciência política e relações internacionais, mas essencialmente também perspectivarem tudo isto do ponto de vista das tais leis do poder, as tais regras escondidas, nem sempre visíveis, da forma como o poder se constrói e como se relaciona. Hoje trazemos aqui a ideia de não se confrontar com ninguém. Tolo é quem se apressa a tomar partido ou a tomar posição. Não se comprometa com causas ou grupos. Mantenha-se independente. Domine os demais, dividindo-os entre si. Criar divisões nos outros. E todos irão segui-lo se você for o único ponto de equilíbrio. Ou seja, apresentar-se perante a vida e a sociedade como o único ponto de equilíbrio possível, a partir do qual tudo o resto se estabelece à sua volta. Então, acerca de independência estratégica. O que é isto da independência estratégica e porque é que ela é importante? No fundo, a independência estratégica é onde assenta a autonomia privada e a capacidade de vocês criarem o vosso próprio sistema, a vossa própria realidade, o vosso próprio negócio. E neste contexto, o vosso próprio serviço público. Não é? Ao fim e ao cabo, estamos aqui no serviço público, na política, no poder. Evitar comprometer-se com fações, manter a sua independência nesse sentido, mas ir manipulando todas elas ao mesmo tempo. Permanecer flexível e imprevisível, mas ser capaz de, ao mesmo tempo, saber não criar inimigos, mas também saber ser rígido nos momentos que são necessários. Ganhar respeito e atenção para não tomar lados, mas ao mesmo tempo saber manipular todos os lados ao mesmo tempo. Usar neutralidade como ferramenta de poder, ou seja, saber que a neutralidade mais não é do que, ao fim e ao cabo, uma capa que você usa para atingir os objetivos, onde manipula as situações para chegar, digamos assim, usando os meios que tem à disposição, aos seus fins. A partir de princípios que também deverá ter, naturalmente que sim, mas que poderão ser sacrificados necessariamente para atingir essas mesmas finalidades. Dividir para conquistar. E aqui outro aspecto absolutamente essencial, ou seja, se você é capaz de detectar e identificar que existem divisões naquilo que são os seus adversários e inimigos, você deve fomentar ativamente, perceber quais elas são, essas rivalidades, e destruir as relações alheias. Ao mesmo tempo que fortalece as suas e percebe e prevê onde é que estão as fragilidades das suas alianças, também deve ser capaz de ver as fragilidades e dificuldades nas alianças alheias. Este jogo de investigação e de conhecimento, que começa por ser um autoconhecimento e passa depois a ser um heteroconhecimento,
permite fomentar rivalidades entre os outros, o que é uma estratégia importante para estabelecer domínio. Quando os outros brigam entre si, a sua posição fortalece, ou seja, sempre que você consegue que os seus adversários, aqueles dos quais não depende de forma alguma, entre si brigam, verdadeiramente você está a fortalecer a sua posição. Ou seja, você joga duplamente ao fortalecer as suas posições, com aqueles que são os seus aliados e, de alguma forma, dependentes, ao mesmo tempo que destrói as posições dos outros, fortalece as suas próprias posições. Ou seja, aqui, no fundo, é o controle do jogo dos bastidores, sem se expor, sabendo que há sempre um jogo de bastidores que você, obviamente, pode, deve e tem de dominar se quer dividir para conquistar. Ciência política e relações internacionais. Trago aqui então este slide 4, que é aqui bastante importante. Então, o realismo político fala-nos muito de Estados que buscam poder e segurança. E a ideia é, do ponto de vista realístico, quem tem mais poder bélico, quem tem mais poder económico, quem tem mais poder de influência política e de comunicação, é o mais forte. Então, os Estados, todos eles buscam poder e segurança de forma a ultrapassarem os seus adversários, tornarem-se os mais poderosos e os mais fortes, para depois estabelecerem a sua própria visão política de vida e de mundo, digamos, fazer prevalecer aquilo que é a sua própria estrutura cultural sobre os demais e criar, digamos assim, vínculos de dependência. E ao mesmo tempo procurar, obviamente, como já aqui dissemos anteriormente, destruir completamente a própria identidade alheia. A neutralidade e a manipulação estratégica garantem a vantagem. Portanto, deve haver sempre uma visão de neutralidade e manipulação estratégica, não visível, que garante essa vantagem. Na política doméstica é também importante dividir grupos, porque esta é uma arma de controle sobre as oposições. Ou seja, isto não é nada democrático, mas é totalmente democrático, porque nós sabemos que mesmo em democracia, aqueles que constituem uma maioria de governo procuram, de alguma forma, manter-se no poder, dividindo os outros e destruindo politicamente os outros. Aliás, a nossa história recente aqui em Portugal é um pouco esta. Se nós olharmos para PS, PSD, que foram alternando no poder, foram sempre destruindo, obtendo vitórias pírricas, à custa de dividir os campos ideológicos opostos. A direita sempre procurou dividir o campo ideológico da esquerda e a esquerda sempre procurou dividir o campo ideológico da direita. É através das múltiplas fraturações e divisões dos campos ideológicos que, mesmo em democracia, nós temos esta mesma realidade. Aliás, se nós pensarmos verdadeiramente dos vencedores e vencidos e da divisão que temos profunda, é a divisão da divisão. Tínhamos direita e esquerda e depois tivemos uma divisão cada vez mais relevante entre aqueles que têm capacidades e aqueles que não têm. Os vencedores e os vencidos da terceira revolução industrial ou da terceira revolução tecnológica, que é, sem dúvida alguma, o aparecimento do tecnofeudalismo e das evoluções da inteligência artificial. Slide 4. 48 leis do poder. Que leis é que nós temos aqui que se associam? Então, que leis é que se associam aqui a esta 19ª lei? São a Lei 3, de ocultar as suas intenções, a Lei 15, ou seja, a ideia de esmagar totalmente o inimigo, a Lei 33, descobrir os pontos fracos do outro, portanto, ocultar intenções, esmagar totalmente os inimigos, descobrir os pontos fracos, e a Lei 48, que é a da imprevisibilidade, que aliás também já tivemos aqui um capítulo em que falámos apenas e exclusivamente de imprevisibilidade. Esta é a nossa 19ª lição. Voltamos aqui a falar de ocultar intenções, esmagar inimigos, descobrir pontos fracos e manter-se imprevisível. Todas estas reforçam a tal ideia de independência e manipulação subtil, ou seja, de que nada seja muito visível neste jogo de manipulação e de controle da informação e de poder, que é absolutamente necessário e essencial se queremos evoluir para estados cada vez mais, digo eu, evoluídos de poder político e de serviço público. Passamos então agora aqui a uma reflexão baseada na obra de Maquiavel, que aliás é a obra, digo, historicamente, a origem de todas estas 48 leis de poder, de que o Robert Greene serviu aqui também de base para as minhas 29 lições e para este programa do político de topo ou do método político de topo. E estes capítulos da Lei 3, 8 e 9, não é? Usar as rivalidades para ganhar a força, não é? E aqui também o capítulo 18, que é manter os seus aliados dependentes, ou seja, também relativamente àqueles que são os nossos aliados, que os mesmos nunca ganhem proeminência dentro do nosso círculo. Ou seja, se por um lado nós dividimos os nossos adversários, por outro lado mantemos uma divisão interna
dentro dos nossos aliados para que eles não tomem, digamos assim, dentro do nosso partido, dentro da nossa instituição e do nosso Estado, o domínio, porque isso põe em causa a nossa própria relação de poder interno. Evitar alianças diretas, controlar por trás das cortinas, ser capaz de estabelecer equilíbrios e relações sem que os outros vejam de forma muito direta, mas mantendo-os vivos. Exercício prático de neutralidade e poder. Eu trago aqui também um exercício, este é mais curtinho, mais pequenino, porque hoje estive a dar prevalência mais a questões teóricas, mas não deixo sempre de trazer um exercício prático em todas as lições. E então o exercício prático de hoje é o de neutralidade e poder. Então, neutralidade estratégica. Começar por trabalhar esta ideia de neutralidade estratégica, fomentar rivalidades, portanto, tendo visto que você tem a sua própria estrutura de poder e que existem outras estruturas de poder, fomenta a rivalidade entre essas duas estruturas, a sua e a adversária. Crie divisão e manipulação, manipulação dentro da sua própria estrutura e divisão relativamente à estrutura externa. Seja capaz de construir a sua própria independência de poder e dentro desta capacidade de independência de poder tenha sempre aqui o cuidado de analisar e aplicar o seu domínio, sem confrontar diretamente, ou seja, estabelecer sempre tudo isto escondendo, digamos assim, o seu jogo e a sua capacidade de controle. Ou seja, o controle e a capacidade de controle não deve ser evidente ou clara perante terceiros. Isto permitirá que você continue a desrolar, digamos, a desenvolver, digamos, nas sombras, aquilo que é a sua verdadeira capacidade e poder. E assim também consegue chegar mais facilmente aos seus objetivos. Dito isto, passamos então aqui ao slide 8, conclusão e reflexão, em que é aqui muito importante que você seja capaz de tirar desta lição as seguintes reflexões e conclusões. Primeiro, é importante manter-se independente, como aspecto fundamental, evite e deve evitar confrontos diretos, usar a divisão a seu favor e, tendo em conta estas três ideias, de se manter independente, evitar confrontos diretos e usar a divisão a seu favor, deve ser capaz de criar, dentro daquele exercício que também trouxe há pouco, uma rotina de pensamento estratégico e neutralidade. Deve fazer uma prática por 90 dias, 3 ciclos de 15 dias, primeiro 15 dias de prática, 15 dias de reflexão, 15 dias de prática, 15 dias de reflexão, 15 dias de prática e 15 dias de reflexão. Num total de 90 dias, pegando, obviamente, no exercício que trouxe nesta lição. Espero que tenham gostado, despeço-me com cordialidade e voltamos a ver amanhã. Até lá!